Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de bactéria. E essa aula aborda os seguintes tópicos. Então, como vocês leram agora, estou contando que leram, as bactérias podem ser classificadas em diversos aspectos, como, por exemplo, a sua forma, ao modo de se agrupar, a sua característica nutricional ou mesmo a sua parede celular. Então, primeiro, vamos começar classificando a bactéria quanto às suas formas. Observem aí 4 formas diferentes que a maioria das bactérias se encontram. A primeira forma é a forma de cocos. Cocos, não cocos, mas cocos. Essa forma, ela é circular. É como se fosse uma bolinha. Então, se a bactéria tem a forma de uma bolinha, está na forma de cocos. Se ela tem a forma dos cachos de um cabelo, vamos lá, cocos. Se ela tem a forma dos cachos de um cabelo, tu vai dizer que é um espirilo. Observa aí ó, a forma de um espiral. Já as bactérias que têm a forma de vibrião, elas parecem basicamente uma vírgula. Sim, aquela vírgula usada no português para dar pausa. E, por último, se a bactéria parece um mini bastão, tu chama de bacilos. Então, vimos aqui 4 classificações diferentes quanto à forma de bactérias: cocos, espirilos, vibriões e bacilos. As bactérias também podem ser classificadas quanto à sua forma de agrupamento. As bactérias que se agrupam em 2, principalmente são os cocos e os bacilos. Sempre que tiver 2 bactérias, tu chama de diplo. Se essas 2 bactérias são cocos, diplococos. Olha que simples! Se tem 2, diplo. Aqui embaixo, ó. Se são 2 bacilos, diplobacilos. Professor, quer dizer que esse nome complicado que a gente conhecia é só isso? Sim, é somente a forma que as bactérias se agrupam. Agora, esse agrupamento tinha somente 2 células, 2 bactérias. E quando tem mais de 2, como é que fica o agrupamento? Vamos lá. Se é um cocos e ele se agrupa em 4, formando como se fosse um cubo, tu vai chamar de sarcina. Se os cocos estão agrupados de forma linear, tu vai chamar de streptococcus, como se fosse um cordão. Ah, não, professor, peraí, vamos voltar. Quer dizer que esse nome streptococcus, que eu conheci a vida toda, quer dizer que são cocos que se agrupam linearmente? É só isso? Sim, aluno, sim, aluna. O coccus, quando está de forma linear, como se fosse um cordão, tu chama de streptococcus. Olha que simples. Vamos continuar. Staphylococcus. O estáfilo é diferente ao agrupamento. Em vez de se agrupar de forma linear, não. Ele se agrupa lado a lado, como se fosse aqui ó, um cachinho de uva. Ah, então assim é o estáfilo. É só isso, professor? Só isso. Se agrupa na forma de cacho de uva, lado a lado, estáfilo. Se é um coco se agrupando, estafilococcus. Olha que coisa simples. E por fim, quando são 4 agrupadas formando como se fosse uma forma de quadrado, chamamos de tétrade. Muito simples, né? Os bacilos, eles também se agrupam de forma linear. Então, se ele se agrupa de forma linear, aqui, ó, streptococcus. Se é bacilos, streptobacilos. Veja que coisa fácil, que coisa besta. Mais fácil que isso, só melzinho na chupeta. Então, tá aqui, ó, streptobacilos. São bacilos que se agrupam de forma linear.
Já classificamos quanto à sua forma, já classificamos quanto ao seu agrupamento. Vamos agora classificar as bactérias quanto à característica nutricional. Eu já falei para vocês sobre isso, que elas podem ser heterotróficas ou heterótrofas ou autotróficas / autótrofas. Heteróficas, elas se alimentam de matéria orgânica de outros seres vivos. As autotróficas fazem a sua própria matéria orgânica. Vejam aqui, ó, um tipo de bactéria heterotrófica ou heterótrofa são bactérias parasitas, não somente as parasitas humanas, mas também de vários outros organismos. Um exemplo é a Clostridium tetani, que é uma bactéria que causa o tétano. Ah, professor, bactéria que causa doença é sempre parasita? Sempre. Bactérias que causam doenças aos seres vivos, inclusive ao homem, são bactérias parasitas, que utilizam do hospedeiro, ou seja, daquele que recebe a bactéria, e usam a sua energia, a sua matéria orgânica, o seu nutriente. Então, aqui nós temos as parasitas. Também temos, como bactérias heterotróficas ou heterótrofas, as bactérias saprofágicas, que são bactérias que utilizam a matéria em decomposição para se alimentar. Ou seja, são organismos decompositores fundamentais para o reciclamento de matéria orgânica, o reciclamento de vários nutrientes para o meio ambiente. Então, elas têm uma função muito importante ecológica, que é decompor a matéria. Então, essas aqui, ó, usa alimento do hospedeiro. Essa daqui, ela usa a matéria orgânica em decomposição. Então, veja, nenhuma das duas produziu. Elas pegaram matéria orgânica de outros seres vivos. Então, são heterotróficas. Mas nós temos também bactérias autotróficas ou autótrofas. Essas produzem o próprio alimento. E nós temos duas, as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes. Bactérias fotossintetizantes fazem o quê? Fotossíntese. Professor, o que diabo é essa fotossíntese que todo mundo fala? Meu caro aluno, minha cara aluna, essa fotossíntese é delimitada, pode ser explicada por uma equação. E está aqui, ó. A fotossíntese é pegar CO2, que está na atmosfera, que inclusive nós, animais, produzimos na expiração, inspiramos oxigênio, expiramos CO2, juntamente com água, que forma todos os seres vivos, está aqui a água, pega isso, junta isso com a energia do Sol, que tu vai usar como combustível, e transforma CO2 e água em C6H12O6, ou seja, em matéria orgânica. E, de quebra, libera oxigênio para o ambiente, que é o que nós usamos na nossa respiração. Beleza, professor? Nessa equação eu vi que CO2 e água formou o quê? Matéria orgânica, usando a luz do Sol, fotossíntese. Na quimiossíntese é quase a mesma coisa, só que em vez de usar a luz do Sol, não. A bactéria ela usa a energia de reações químicas. Ó. Por exemplo, lembra daquela bactéria que eu falei para vocês que se associava a leguminosas, que pegava a amônia e transformava numa forma mais fácil para a plantinha capturar? Tá aqui um exemplo. Ó. Nitrobacter, tá aqui ela, coisa linda. O que ela faz? Ela pega o íon amônia, NH4, com oxigênio e transforma isso em nitrito. Ah, então quer dizer que ela faz isso não é porque ela é boazinha para o solo, é porque ela, dessa forma, consegue energia e, de quebra, melhora a qualidade do solo. Sim, e a energia que ela consegue vai para onde? Observa aqui a mesma equação. A energia que ela consegue vai também pegar o CO2 com água e transformar em matéria orgânica. Então a diferença é que aqui ó, a energia veio do Sol na fotossíntese e na quimiossíntese a energia veio de uma reação
química. Se você não conseguiu compreender isso, é só voltar um pouquinho o vídeo e reassistir, porque está muito simples. Fotossíntese, sol. Quimiossíntese, quebra em uma reação química. Observa aí. Última classificação de hoje, prometo. As bactérias também podem ser classificadas quanto à parede celular. Se lembram bem do que eu disse? Toda bactéria tem parede celular. E todas elas são formadas por uma substância chamada de peptidioglicano. Ah, professor, o que é o peptidioglicano? É essa substância aqui, ó, em roxo. Estão vendo aqui? Essa camada maior de peptidioglicano e aqui a camada menor de peptidioglicano. Ok. Todas as bactérias têm isso. Perfeito. Mas elas se classificam diferentes quanto à forma e à quantidade desse peptidioglicano. Alguns cientistas, eles começaram a corar bactérias. Para que corar? Para conseguir ver elas no microscópio. Então, um tipo de coloração é a coloração Gram. O que é que a galera faz em resumo? Ela usa um corante chamado cristal violeta nas bactérias e depois isso é lavado com descolorante álcool-cetona. Olha que legal! Só que percebeu-se que bactérias diferentes tinham cores diferentes. Umas tinham a cor mais arroxeada e outras tinham a cor mais rosada. Aonde estava a diferença? Na sua parede celular. Essa aqui, ó, que é gram-positiva, que vai ser sempre representada em roxo, ela tem a camada de peptidioglicano muito maior. Se a camada é maior, ela cora bem o cristal violeta, mas na hora de descorar, ele não tem sucesso. Então, o corante ele fica impregnado na parede. Por isso, ela fica com a cor arroxeada. Já as bactérias gram-negativas, vejam aqui, ó, a quantidade de peptidioglicano é muito menor. Então, quando descora, ela perde o violeta, ficando com essa cor mais roseada. Então, sempre que a bactéria tiver essa cor arroxeada, numa coloração gram, é gram positiva. Quando for rosada, é gram negativa. Sim, professor, mas isso serve para quê? Qual importância eu quero para isso? Eu vou ganhar o que com isso? Que o médico, por exemplo, ao saber se a bactéria é gram-negativa ou gram-positiva, ele pode escolher o tratamento adequado. Porque nós temos certos compostos que são melhores com gram-negativa e outros melhores com gram-positiva. Então, você sabendo qual parede tem, facilita, por exemplo, no combate a uma possível doença. As bactérias se reproduzem? Sim, mas se reproduzem somente de forma assexuada, ou seja, bactéria não faz sexo. O que é sexo? Não é isso que estão pensando. O sexo é a troca entre gametas. É o gameta masculino se juntar com o feminino, formando um novo organismo. Então, a reprodução da bactéria é assexuada e acontece por divisão binária. Aqui, ó, tem uma célula-mãe que duplica o seu material genético, o seu DNA, e depois duplica também o seu citoplasma, formando, então, duas células diferentes. Lembrando, elas são clones. Essa aqui, ó, é igual a essa. É o mesmo DNA, é o mesmo material genético. As bactérias, elas também podem formar esporos em um processo chamado de esporulação. Isso não é reprodução, uma vez que não aumenta a quantidade de bactérias. É somente uma forma dela conseguir se preservar. Como é que ela faz? Ó? Observa aqui a bactéria e esse DNA ele vai ser encapsulado, formando então um esporo. Então ela guarda o seu material genético, observa aqui, ó, e forma um esporo, onde o material genético fica guardadinho dentro de uma cápsula. Professor, para que a bactéria quer isso? Aqui é como se ela tivesse latente. Ela não consegue se reproduzir, não consegue crescer e nem precisa disso, porque ela está adormecida. Então, muitas bactérias conseguem se manter vivas no ambiente externo assim. O tétano
A doença tétano é causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani, que ela se dá bem dentro do nosso organismo. Mas enquanto não está lá, prosperando, ela consegue ficar em estado latente, lá na areia, lá numa ferrugem, e assim, esse tétano, quando tem um corte na pele, pode entrar em contato, e aí ele sai do esporo, formando então a bactéria pronta para atacar o seu belo corpinho, ok? Nós também temos outras bactérias que causam isso, como por exemplo a da doença botulismo, a Clostridium botulinum. O que é que ela faz? Ela fica ali, ó, em embalagens de supermercado, por exemplo, e se você vai em casa, compra a embalagem no mercado, vai em casa e não lava a embalagem, ela pode, os esporos dela, entrar em contato com você e aí desenvolver a doença chamada de botulismo, ok? As bactérias, eu falei para vocês, não fazem reprodução sexuada. Alguns livros ou alguns autores podem dizer que sim, mas não. O que elas fazem é recombinação, ou seja, não produz sexuadamente, mas podem recombinar o DNA, ou seja, trocar parte do seu DNA. Então, a recombinação é de 3 tipos: transformação, transdução e conjugação. Vamos lá para as 3. Transformação, o que acontece? Existe um pedaço de DNA de outra bactéria e uma outra bactéria incorpora esse pedaço de DNA. Ela pega, ó, o pedaço de DNA que está livre e ela adiciona ao seu material genético esse DNA. Então, o DNA de outra bactéria se integra ao DNA bacteriano. Isso é transformação. Não precisa de nenhum vetor. Nenhum agente vai lá, pega o DNA da bactéria, um DNA externo e coloca dentro. Não. Ela pega esse DNA e coloca para dentro. O próximo, transdução. Nesse caso, o DNA de uma bactéria vai passar para outra bactéria através de um vírus chamado bacteriófago. O que é um bacteriófago? É um vírus que ataca bactérias. Então, ó, tá aqui o bacteriófago, que ele guarda o pedaço de uma bactéria, colocou aqui, ele pegou essa bactéria, esse pedaço aqui, ó, depois ele vai em, ó, aqui tá em verde, tá vendo? Depois ele vai em outra bactéria que está representada pelo DNA vermelho, observa aqui, e adiciona o pedaço da bactéria antiga, formando então, ó, uma bactéria com recombinação, com partes de outras bactérias. Então, é a mesma coisa, vai haver incorporação de um DNA de outra bactéria ao DNA da bactéria. Mas essa incorporação é feita por um bacteriófago, um vírus que ataca bactéria. E por último, a conjugação, no qual vai haver a passagem do plasmídio. Isso, aquela estrutura que vimos na última aula. Então, lembrem que as bactérias têm pilis e que algumas delas podem ser sexuais. Então, a bactéria macho, que tem a pili sexual, ela cria uma ponte e, através dessa pili sexual, ela transporta, o seu plasmídio. Então, essa bactéria aqui, ó, tem um gene de resistência, resistente, por exemplo, sei lá, a azitromicina. Quando passa para essa bactéria, ela também fica resistente, ok? Então, isso aqui tu chama de conjugação. Vamos agora, para finalizar, falar bem rapidinho do domínio da árquea, porque nós vimos o domínio bactéria, que se encontra as bactérias, vimos o eucária, né, mais ou menos, que estão nós, animais, plantas, fungos, protozoários, algas, dentre outros. Nós vimos tudo isso, mas não falamos do domínio árquea. Primeiramente, eu falei para vocês que árqueas e bactérias são seres procariontes, o que fazia com que eles fossem classificados em grupos próximos, no reino Monera. Mas uma coisa muito diferente entre árquea e bactéria é que bactéria tem parede celular, como nós vimos, de peptidioglicano, e árquea não. A parede não é formada disso.
Além disso, o RNA de bactérias, de árqueas, é muito mais próximo ao RNA de eucariontes do que ao RNA de bactérias. Por isso que esses grupos foram separados. E as árqueas, elas são seres muito inusitados, uma vez que elas vivem em ambientes extremos, então são extremófilas. Por exemplo, nós temos árqueas que são halófitas, ou seja, vivem em ambientes com muito sal, como por exemplo o Mar Morto, onde nenhum outro ser vivo ou poucos viveriam. A árquea, Holobacterium sp consegue viver lá muito bem e prosperar. Vivem em ambientes muito quentes, como árqueas termófilas. Aqui, ó, a Pyrococcus furiosus, essa bactéria aqui, cheia de flagelo, observem aqui, ela se dá bem em temperaturas de 90 graus. Então imagina, enquanto vários outros organismos morreriam nessa temperatura, essa bactéria consegue viver muito bem. Acidófilas, essas aqui, elas vivem em pH de menos de 1. Um pH, por exemplo, de um ácido que corroeria qualquer carne humana ou de qualquer outro animal. Então, por exemplo, o gênero Prycophilus sp. Esse gênero aqui, ó, as espécies do gênero Prycophilus, elas vivem no ambiente ácido de uma forma muito tranquila. Nós também temos algumas que vivem em ambientes moderados, que usam metano, por exemplo, na sua obtenção de energia. Essas são metanogênicas. Na verdade, elas usam amônia e formam metano no processo. Professor, árquea ataca humano? Tem árquea que é parasita de humano? Claro que não. Porque lembrem, ela vive em condição extrema. O pH do nosso corpo não é... O sal do nosso corpo, ele não é salino, não. Ele tem um sal intermediário. O pH do nosso corpo não é ácido, não, é intermediário. A temperatura do nosso corpo não é extrema, não, é 37 graus. Então, nenhuma delas estariam no nosso corpo em condições adequadas. Por isso que árqueas não atacam seres humanos, ok? Não há doenças humanas por árqueas. Espero que tenham gostado da videoaula. Se divirtam nos próximos vídeos e até mais.